Bem-vindos ao MediaCast, um espaço onde histórias difíceis encontram caminhos de escuta, reflexão e solução. Hoje trazemos as histórias de Ana e João, um casal como tantos outros, que se amou, construiu uma família e agora enfrenta o desafio do divórcio. Me chamo João Vitor e irei trazer a vocês a história desse casal e como ele pode ser discutido frente a meios extrajudiciais. Para isso, conto com a presença de alguns colegas para reforçarem e nos mostrarem como resolver conflitos de forma respeitosa, consensual e mutuamente satisfatória para ambas as partes. Teremos no nosso bate-papo a Fernanda, a advogada, a Anitta, mediadora, Janine, assistente social e o Davi, psicólogo. Olá, me chamo Fernanda, sou advogada e trarei para vocês as perspectivas dos meios extrajudiciais de soluções de conflito de forma clara e objetiva. Olá, me chamo Davi, sou psicólogo e venho trazer para esse bate-papo um olhar mais profundo acerca dos comportamentos e emoções e, acima de tudo, tenho o coração aberto para ouvir o que não foi expresso em palavras. Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Anitta, sou mediadora e trago questionamentos e reflexões relevantes para esclarecermos aos ouvintes os impasses mais sutis que existem na mediação. E eu sou Gianine, assistente social. Estou aqui para traduzir tudo isso, informando sobre os direitos sociais e os caminhos práticos como benefícios, rede de apoio, para conectar o jurídico com os fatos da vida real. Bom, vamos lá. Ana e João se conheceram nos anos 90. Ele, integrante do departamento comercial de uma empresa, já ela, bancária. Viveram momentos de alegria, conquistas e o nascimento de 2 filhos, Aninha de 8 anos e Joãozinho de 4 anos. Mas algo mudou durante a segunda gravidez de Ana. 2 meses antes de Ana engravidar de Joãozinho, o casal aceitou abrigar em casa um dos irmãos de João, Pedro, que por estar desempregado e inadimplente, foi despejado do seu antigo apartamento onde ele residia sozinho. Passando o primeiro mês, João foi ficando enciumado, suspeitando que estivesse havendo uma aproximação excessiva entre sua mulher e Pedro, seu irmão. Um dos amigos de João lhe confidenciou que teria visto Ana e Pedro juntos, de tarde, em um cinema. Quando Ana lhe deu a notícia que estava novamente grávida, João ficou desconcertado. Não lhe saía da cabeça a ideia de que o filho não era seu. Não tendo coragem de expor suas suspeitas para a mulher, até porque ela estava grávida, e afinal de contas, não havia provas, João determinou ao seu irmão, com certa rispidez, que se mudasse para qualquer outro lugar, sob o pretexto de que precisava preparar o quarto para o seu novo filho. Joãozinho nasceu, e João, sempre muito calado, sem ânimo, vez ou outra chegava muito tarde, ou viajava para trabalhos pouco prováveis. Tornava-se muito esquecido, constantemente deixando o celular desligado. Aí então, a relação entre Ana e João nunca mais voltou a ser a mesma. 3 anos após o nascimento de Joãozinho, João, inesperadamente e sem dar qualquer satisfação, abandonou a família. Ana e os filhos começaram a passar por sérias necessidades. Joãozinho está agressivo e Aninha deprimida, ambos com problema da escola. Ana, desesperada, conseguiu, um ano após o desaparecimento de João, descobrir o seu paradeiro. Este foi recentemente notificado para comparecer perante a Defensoria Pública, onde Ana solicitará apoio. Diante dessa situação, Anitta, por favor, consegue informar como esse casal poderia prosseguir? Olá, João Vitor, tudo bem? Eu gostaria de entender melhor como cada um nesse caso pensa e vivenciou esse processo, para que eu possa auxiliar e instruir de forma mais clara. Pois a ideia da autocomposição é trabalhar além do que está sendo colocado. Entender as raízes e as dores do problema nos ajuda a direcionar as partes a tomarem uma decisão melhor, a chegarem a um acordo mais benéfico, pois a ideia da autocomposição ela é o ganho mútuo. E esse é o nosso objetivo aqui. Ah, claro, a Anitta tem razão. Bom, na versão de Ana, João foi uma terrível decepção em sua vida. Ela relata que se transformou nos últimos 4 anos em uma pessoa deprimida, um fantasma daquele homem bom e empreendedor que ela, apesar de tudo, ainda o ama. Diz que quando engravidou de Joãozinho, sentiu-se rejeitada, tal o desinteresse dele pelo seu segundo filho. Não acreditava no que estava acontecendo. O distanciamento se mostrou como se estivesse embora. Nunca ter tido a oportunidade de comprovar, convencida que ele deve ter arranjado um amante desde o tempo que ela ainda estava grávida de Joãozinho.
informa que percebeu o ciúme de João quanto a Pedro, mas nunca o traiu, apesar de que estivesse muito só. Arrepende-se de ter ido ao cinema com Pedro sem uma bela comunicação a João. Tem notícia de que tal fato gerou algumas insinuações maldosas. Isso fortalece a raiva da atitude de João, e sofreu com a sua ausência, inclusive por conta da dificuldade porque passou sozinha durante este último ano. Já João informa que Ana foi uma terrível decepção, que ela era uma mulher companheira, sensual e bonita, e foi capaz de traí-lo com seu próprio irmão, e justamente com aquele irmão em que concedeu o abrigo em um momento de necessidade. Ele tem muita tristeza, solidão e uma profunda mágoa da mulher e do irmão. O que observamos aqui é um ponto de ruptura silenciosa. Ana se viu sozinha na gestação e João mergulhou em desconfianças não verbalizadas. É comum em mediações percebermos como o não dito pesa mais que as brigas explícitas. Mas aí eu pergunto, gente, e se João tivesse falado sobre suas dúvidas? E se Ana tivesse compreendido os ciúmes silenciosos? Ninguém toma partido aqui, mas todos têm a responsabilidade na construção e na desconstrução da relação. Sim, Anita, a dor de João revela uma ferida de autoestima profunda. Ele não teve ferramentas emocionais para lidar com os ciúmes. Já Ana, abandonada emocionalmente, se viu vulnerável e solitária. E é importante nomear isso. Solidão em casal dói. Agora, os filhos, eles absorvem tudo. Joãozinho, agressivo, expressa raiva sem entender o porquê. Aninha, retraída, sofre silenciosamente. Seus filhos precisam de um acolhimento e de adultos que retomem o diálogo. Pois é, pessoal. O João saiu de casa, a Ana ficou com os filhos. Sem explicações, sem acordos, a vida de Ana virou uma batalha diária. Com a visão mais social, Giannini, qual a sua opinião nessa situação? Bom, pessoal, é nessa hora que a rede de apoio faz toda a diferença. Ana poderia ter buscado o CRES do bairro, se informado sobre benefícios sociais, creches, psicólogos do SUS, mas a vergonha e a culpa imobilizam. É fundamental lembrar que mães solos não precisam ser heroínas, elas precisam de suporte. E os pais ausentes, como João, também podem ser reconectados, mas com responsabilidade. A defensoria pública é um bom caminho, mas há formas consensuais de fazer isso sem transformar tudo em uma guerra judicial. Concordo com você, Janine, e gostaria de destacar que a mediação é o instrumento mais adequado para casos como Diana e João, pois ela possibilita que as partes, com o auxílio de um mediador qualificado, reconstruam um diálogo rompido e alcancem acordos sustentáveis, algo que é especialmente crucial quando há crianças envolvidas. E dessa forma cria um espaço protegido para que seja identificado quais os reais interesses por trás das posições conflitantes, reduz a escala de conflito e estabelece pactos realistas, inclusive sobre os deveres parentais. Enquanto a judicialização tende a aprofundar as divergências, a mediação preserva essas relações essenciais, como a coparentalidade. No caso concreto, mesmo que João esteja magoado, a mediação pode ajudá-lo a compreender que seus deveres legais como pai são independentes da crise conjugal, evitando assim consequências mais graves para todos, especialmente para os menores envolvidos, Aninha e Joãozinho. Por gentileza, podem me explicar como funciona essa escuta técnica imparcial? Com certeza, a mediação é um processo confidencial e voluntário, onde um mediador imparcial ajuda as partes a reconstruírem um diálogo e encontrarem suas próprias soluções, especialmente em divórcios e conflitos familiares. Diferente de um processo judicial que impõe decisões, aqui as próprias pessoas que criam acordos sustentáveis com apoio técnico para preservar relações importantes, como a coparentalidade. Interessante. E essa medida tem alguma base legal? Sim, a mediação ela é amparada por importantes marcos legais, como a Lei 13.140 de 2015, que a define como uma política pública prioritária, assim como o projeto de Lei 890 de 2022, que incentiva a autocomposição. Esses instrumentos valorizam soluções construídas pelas próprias partes e oferecem benefícios muito claros, como agilidade, pois evita anos de litígio na justiça comum, personalização, pois os acordos são feitos sob medida, preservação de relações, o que é essencial em conflitos familiares. Na prática, é o caminho mais inteligente para quem busca resolver conflitos com menos desgaste e mais eficácia. Ah, agora fiquei curioso. Esses meios realmente auxiliam a resolução de conflitos? Sim, claro. Temos o posicionamento da Lilian Maia de Moraes Salles, professora de Direito, que ela traz a ideia de que a mediação ela possibilita uma transformação de cultura de conflito para a cultura do diálogo. Então, é super possível que casos como Diana e João não precisem ser judicializados, eles podem ser diretamente resolvidos na autocomposição.
Chegamos à fase mais delicada. Há mágoas profundas, mas também espaço para novos começos. Será possível um diálogo entre Ana e João? Esse é o papel da mediação, criar um espaço seguro para o encontro. Não é reconciliação amorosa, gente, não tem nada a ver com isso. É reconhecimento mútuo, uma escuta verdadeira entre dois adultos que compartilham algo que é sagrado, que são os seus filhos. Vou explicar mais ou menos como é que funciona. A mediação começa explicando o seu processo, enfatizando que ela não vai impor solução. E está ali sim para facilitar o diálogo e ambas as partes cheguem à solução para o conflito. Ela também destaca que a confidencialidade é fundamental e ajuda as partes a entrarem em um acordo em que existe o ganho mútuo, porque a ideia da autocomposição é essa, é o ganha-ganha. E assim é que funciona. Exatamente, Anitta, porque João e Ana ainda podem ser bons pais, mesmo estando separados. Mas isso exige que eles saibam lidar com suas próprias dores. João precisa reconhecer que fugiu, Ana, que também errou ao se isolar. Não buscamos culpados, buscamos consciência de ambas as partes. E para isso, a informação gera empoderamento. Muitas pessoas passam pela situação da Ana e João por aí, por desconhecimento da oportunidade de buscarem apoio gratuito, orientação legal e até mesmo a mediação comunitária. Sim, Janine, gostaria de aproveitar a oportunidade, inclusive, para deixar algo absolutamente claro aqui. O direito à convivência, sustento e proteção emocional não é uma opção, é uma obrigação legal. Mas a forma de cumprir esses deveres, ela pode e deve ser construída com o diálogo. A mediação, ela existe exatamente para isso, para garantir o direito das crianças sem destruir os vínculos, transformar deveres em acordos práticos e evitar que conflitos adultos se tornem traumas infantis. No caso de Ana e João, mesmo com as mágoas, é possível escolher um caminho que honre com o papel de pais que eles têm acima de tudo. É muito bom poder falar desse assunto que é tão necessário. Mas nesse caso, me fala aí, qual foi o desfecho, hein? Ana e João ainda estão no começo de uma longa travessia interna, mas deram o primeiro passo, escutar um ao outro e principalmente a si mesmos. Após a presença da Defensoria Pública e participar de audiência de mediação, eles decidiram a terapia familiar, divisão de custos e visitas graduais. João voltará a ver os filhos, inicialmente supervisionado, mas depois poderá vê-los sozinhos. Que bom que houve a reconexão dessa família em meio aos desentendimentos ocorridos. Pelo menos agora os filhos terão a presença paterna e conseguirão voltar a ser crianças amáveis e compreender que realmente eles são amados pelos seus pais. Agradeço aos colegas especialistas que tiveram a disponibilidade em bater esse papo enriquecedor sobre esse assunto tão delicado e recorrente na sociedade. Que a busca por meios extrajudiciais consiga ganhar mais visibilidade, uma vez que se tem a redução de custos, ameniza a burocracia existente no judiciário e favorece ambas as partes, que conseguem, enfim, chegar a um acordo mútuo. Fique com a gente, porque conflito existe, mas paz também pode ser construída.